Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a atividade de português dessa semana. Nós continuaremos com o livro Clique Mais. Lembrando que nós terminamos a primeira unidade, nós já respondemos as 60 primeiras questões, preenchemos um gabarito e começamos as atividades extras. E a partir das atividades extras, a contagem de páginas ela é zerada. Então, semana passada nós fizemos da página 5 até a página 23. E agora, essa semana, nós começaremos na página 24 das atividades extras. Nós começaremos na questão de número 31, com o texto O Menino que Mentia. Lembrando que é mais fácil que vocês acompanhem a leitura no material aí no Clique Mais de vocês, porque a imagem aqui no vídeo dos textos não é tão boa quanto a do material. Então, façam a leitura do Menino que Mentia e descubra aí a resposta para a pergunta. No final da história, pode-se entender que, o que acontece no final da história. Então, leia com atenção. Na sequência, leiam o texto A Onça Doente e descubram. Nesse texto, a verdadeira intenção da onça era: o que a onça queria de verdade? Então, leia o texto com bastante atenção e encontre aí a resposta. Depois, façam a leitura, conta de novo a história da noite em que eu nasci e encontrem aí a resposta para a pergunta de número 33. Com base nesse texto, pode-se dizer que a menina é. Então, a partir da leitura do texto, nós vamos encontrar uma palavrinha que dá uma característica para a menina. Lembrando que a palavrinha que dá uma característica, nós também podemos chamar de adjetivo. Então, encontre aí o adjetivo adequado para a menina deste texto. Depois leiam o texto Tálita e também encontrem um adjetivo para a mania de Tálita de dar nome de gente aos objetos da casa. Essa mania demonstra que ela é. Então, qual desses adjetivos corresponde a Tálita? Depois façam a leitura do texto O Feitiço do Sapo e respondam: a intenção de Zóio ao colocar um sapo na porta da casa da Carmela foi: por que é que o Zóio colocou o sapo na porta da casa da Carmela? Então, descubram aí a partir da leitura do texto. O texto de número 34, vocês observarão a imagem, a representação aí de várias árvores cortadas e também o poema, o fragmento de poema. E vão responder: de acordo com esse texto, se cortarem todas as árvores, os pássaros, então pensa aí o que vai acontecer com os pássaros se todas as árvores forem cortadas. Na sequência, vocês farão a leitura da tirinha da Mafalda, onde ela está aí num conflito com a perda dos dentes de leite e vão achar a resposta para a menina do texto. Então, leiam a tirinha e vejam qual alternativa aí corresponde com o sentimento, com o que a Mafalda está passando aí diante da troca dos dentes de leite. O texto de número 36 é um texto enigmático. Nós temos que substituir a imagem pela palavra representativa. Então, o título do texto é A Escolha de uma Noiva, de uma Esposa. E aí vocês farão a leitura e vão descobrir a resposta para a pergunta de número 38 e 39. A terceira moça foi escolhida pelo rapaz porque ela... Então, olha lá as características da terceira moça para que você encontre a resposta correta. E na 39, no texto, a primeira moça era. Qual a característica, o adjetivo que corresponde à primeira moça do texto? Volta lá no texto
e veja qual a característica da primeira moça. O texto de número 37 é uma passagem de ônibus e vocês precisam encontrar aí nesse texto a resposta para o passageiro vai iniciar a viagem, né? Qual o período, o horário, quando, em questão de tempo, que o passageiro vai iniciar a viagem. Depois nós vamos para o descritor 5, que nós vamos usar bastante imagens, material gráfico, propaganda, quadrinho, foto. Então, vocês vão ler o texto 38, Vida de Passarinho. Nós já vimos esse texto na escola, então vocês vão relembrar esse texto e vão responder. O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a atenção para... Qual a intenção do autor ao escrever aquela história em quadrinho? Pense um pouquinho. Depois nós vamos ler o cartaz Todos contra a Dengue, que tem o texto verbal e não verbal, né? O texto verbal é a frase Todos contra a Dengue e o não verbal é a imagem. E as imagens, elas também são textos. Então nós precisamos observá-las com bastante atenção. E responder a pergunta de número 42. A figura acima sinaliza que é necessário. Veja aí nas alternativas o que é necessário fazer para ganhar aí a luta contra a dengue. Aproveita que vocês estão em casa e dá uma olhadinha no quintal, vê se não tem nenhuma vasilha acumulando água, para que a gente não enfrente, além de uma pandemia, muitos casos de dengue na nossa cidade. Vocês farão a leitura do quadrinho da Turma da Mônica e responderão. Na história, a mulher passa a perseguir o lobisomem. Isso aconteceu por quê? Porque a mulher começou a perseguir o lobisomem. Então, leia a história com bastante atenção. O texto 41 também é uma tirinha e vocês vão responder. No terceiro quadrinho, a expressão do personagem e sua fala indica que ele ficou. Qual é aí a sensação que nós temos dessa frase, dessa fala, né? Como ele está se sentindo? Leiam a tirinha do texto 42 e respondam. No segundo quadrinho, a expressão do homem é de... Olha aí, ó, no segundo quadrinho ele fala, ei, espera um minuto, né? Isso quer dizer o quê? Que ele está admirado, espantado, irritado, triste. Pensa aí na história. Depois façam a leitura da Mafalda e leiam o último quadrinho com atenção e veja o que a expressão dela significa, né? Como ela está se sentindo diante da frase aí do colega. Leiam a tirinha do Calvin. E pensa aí, segundo a tirinha, na sala de aula, como que o Calvin se sente? Olha, presta atenção na fala, nas expressões e veja se você consegue compreender qual o adjetivo abaixo aí corresponde a como o Calvin está se sentindo. Depois, vocês vão analisar um folheto, uma propaganda de copos de várias cores e capacidade de 330 ml. Um copo é R$ 1,99. 2 copos custa R$ 3,50. Então, respondam aí. De acordo com o anúncio anterior, é mais econômico comprar. Veja qual das alternativas será a opção mais econômica, que quem comprar os copos gastará menos dinheiro. Depois vocês vão ler o cartaz. Nenhuma das máquinas já inventadas usa tão bem a energia humana como a bicicleta. Compre a sua, gaste energia e diminua a emissão de gases poluentes. Segundo o texto, a principal vantagem da bicicleta sobre as outras máquinas inventadas é... Qual é a vantagem da bicicleta aí? Olhe o anúncio com bastante atenção. Depois vocês vão observar o gráfico
que vai falar sobre a incidência de bullying em uma escola. E vocês precisam descobrir qual o local de maior incidência de bullying. Observem a imagem aí no Clique Mais de vocês, porque as cores no livro são mais fortes e vocês conseguirão identificar melhor a resposta. Depois nós faremos também o descritor de número 6 e vocês farão a leitura do texto A Boneca Guilhermina. Eu tenho certeza que todos vocês já leram esse texto na escola e vocês vão responder. O texto trata principalmente, então leiam lá A Boneca Guilhermina e veja aí qual seria o tema do texto. Leiam também a poesia Cidadezinha Qualquer e descubram qual é o assunto do poema. Então, leia com atenção, pensa qual é o assunto, do que o poema está falando. E vamos para a questão do texto 50, cachorros. Então, leia o texto e também procurem qual é o assunto principal desse texto. Qual das alternativas aí corresponde melhor ao assunto tratado no texto? Em seguida, leiam o Chapeuzinho Amarelo e respondam. O texto trata de uma menina que... Então, procura aí o que a menina faz, qual é a característica, de qual das alternativas corresponde à menina. Depois leiam a história do microscópio e respondam qual o assunto desse texto. Então, veja qual das alternativas corresponde ao assunto do texto. Né? Um texto informativo que vai trazer alguma curiosidade. Então, leia com bastante atenção. Depois, vocês vão ler Preserve os Bichos e vão responder. O assunto desse texto é... Então, volta lá no texto, leia com bastante atenção e descobre qual é o assunto do texto. Depois vocês vão ler Imin-Sen e vão responder. O assunto principal do texto é... Então, de novo, vocês precisam ler com atenção para descobrir do que o texto está falando. Leiam o texto 55, que é o primeiro texto, chama Passaredo, poema, uma música. Depois leiam a imagem, lembrando que as imagens também são textos, e pensando tanto na música quanto no texto, qual é o principal assunto dos dois textos? O que os dois textos eles têm em comum? Pensa aí um pouquinho. Depois leiam Sapato é muito chato e respondam a palavra que trata o tema da poesia, o assunto, do que o texto está falando, do que o poema está falando. Depois, leiam o último texto dessa semana, Tem Tudo a Ver. Leiam a poesia e respondam. A alternativa que se refere ao tema do poema é... De novo, eu quero saber qual é o assunto principal desse texto. Na sequência, vocês vão correr aí o Clique Mais de vocês. E lá na página 107, vocês vão encontrar o gabarito. Como são muitas questões, a professora prefere que você tire foto do gabarito, tá? Então, vocês vão preencher da questão de número 31 até a de número 60. Vão tirar foto e vão encaminhar no particular da professora. Combinado?